Eu me chamo Ederson, eu sou nascido aqui em Londrina, sou pé vermelho, né? E há algum tempo eu venho fazendo esse trabalho motivacional em algumas empresas, escolas e também igrejas, né? Eu sou pai de 4 filhos, o Felipe com 16 anos, Pedro com 15, a Radassa com 7 e a Maria Heloísa com 4 anos. Eu me considero um homem abençoado por Deus, né? Porque em tudo que eu passei, em tudo que eu enfrentei durante a minha vida, Deus, Ele tem me guardado, tem me protegido. Então, nesse primeiro instante aqui, antes de eu começar, eu quero agradecer a Deus, né? Pela vida, pela saúde. Eu sei que hoje é um dia que algumas pessoas estão tristes, né? A nossa seleção brasileira perdeu o jogo, mas nós podemos aprender algumas lições, né? Eu mesmo estou aqui por causa do esporte também, de certa forma, na empresa, porque eu fui representante do atletismo, do futsal, durante 16 anos pela ABFIL de Londrina. Eu fui para-atleta, né? Conheci o esporte, eu tinha 9 anos. Mas desde criança, devido à atrofia muscular que eu tive, que eu nasci, eu não tinha movimento dos membros superior até os meus 12 para 13 anos de idade. Então, uma dependência na parte da infância total da minha família. Dependência mesmo ao ponto de não conseguir se alimentar sozinho, não conseguir tomar um banho sozinho, vestir uma roupa. Então essa dependência do pai, da mãe, era constante. Quando eu nasci, o médico disse aos meus pais, né, o primeiro diagnóstico médico é que eu não também andaria, né? Eu poderia também sofrer com a atrofia muscular, o atrofiamento dos membros inferiores, da perna, e ser aí dependente de uma cadeira de roda ou de uma cama para o resto da vida. Então, o que eu quero passar para vocês nessa tarde é um pouco da minha experiência de vida, né? Aonde eu cheguei e aonde todos que estão aqui são capazes de chegar. Como eu disse, né? Hoje a gente viu aí o Brasil perdendo os pênaltis para a Croácia. E a gente às vezes fica triste, né? Porque a gente é levado aí pelo esporte, a gente tem essa paixão pelo futebol. Mas uma das lições que a gente aprende na vida é que nem tudo é só ganhar, né? E às vezes a gente não está preparado para perder em algumas situações da nossa vida. A gente nasce aprendendo com os nossos pais, aprendendo com os nossos amigos que vitorioso, conquistador é aquele que vence, né? A gente passa a maior parte da nossa vida com essa mentalidade. Não, vencedor é aquele que ganha, aquele que conquista. Mas muitas das vezes, vencedor, campeão, conquistador é aquele que suporta também. Porque a vida ela é feita de altos e baixos, né? A gente tem momentos bons e momentos difíceis. Ontem eu falava para o pessoal lá da HP, da Avenida Maringá, da loja, né? Eu dizia exatamente sobre isso. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela não pode estar alienada às coisas, né? Porque muitas das vezes a gente tem aquela mentalidade pensando até que a gente vai ser feliz por algo que a gente ainda vai conquistar, né? A gente baseia a nossa felicidade nas coisas terrenas, materiais. Alguém que possa dizer assim, o dia que eu tiver um carro novo, eu vou ser mais feliz. A outra pessoa que possa dizer, o dia que eu tiver uma casa própria, eu terei uma alegria maior. E a verdade é que se você não é feliz sem esse carro, sem essa casa própria, você não vai ser feliz independente da conquista que você vai obter nessa vida. Porque se a nossa felicidade estiver baseada somente nas conquistas terrenas, né, desse mundo, o que eu entendo é que o dia que a gente deixar de conquistar
no dia que a gente sofrer qualquer tipo de perca, ou no dia que a gente perder aquilo que a gente conquistou, a gente deixa de ser feliz, porque a nossa felicidade está baseada nas coisas. Eu digo isso porque eu, como atleta, eu comecei muito cedo no atletismo e eu sempre fui apaixonado por corridas, desde criança. Por piscina, pela água, eu fiquei um tempo na natação também. Mas eu me lembro que eu saía de casa cedo, eu sempre morei na roça, no sítio, e o meu pai, para me motivar, dizia que para que eu fosse um atleta eu tinha que ir para a escola correndo. E eu assisti um filme na minha infância que me motivou, através das palavras do meu pai, a ser um atleta naquela época, a correr, né? E eu quero basear hoje o nosso bate-papo sobre a corrida da vida, né? Essas corridas que nós temos em rumo aos nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. E eu assisti um filme na época, na minha infância, que é o Forrest Gump lá, não sei se vocês já assistiram, um contador de história. E eu me identifiquei com o filme, até porque eu, como criança, naquele filme tinha um menino que tinha uma deficiência também nas pernas, e que de certa forma ele também era rejeitado, né, no ônibus da escola, no caminho da escola por causa da deficiência, e muitas crianças não queriam sentar ao seu lado dentro do ônibus, e na escola também as crianças não queriam ficar perto dele, e eu me identifiquei porque eu também passei por uma fase da minha vida onde eu enfrentei muitos obstáculos, muitas dificuldades dentro da escola, até para poder estudar. Meu pai teve que entrar na justiça para me colocar num colégio estadual, para me dar o direito de poder aprender a ler, a escrever, porque como eu não tinha nenhum movimento nas mãos, nos braços, os professores diziam que na hora de uma necessidade fisiológica de ir ao banheiro, né, não teria alguém para me acompanhar e me ajudar a se despir, a vestir a roupa. E eu passei por uma fase difícil na escola, porque algumas vezes eu fazia ali a necessidade na roupa, né, o xixi, vamos dizer assim, e ali eu acabava indo embora chorando, porque as crianças que, de forma inocente, que tinha minha idade de 7, 8 anos, acabava tirando sarro, zombando, e muitas das vezes eu dizia para os meus pais, né, quantas das vezes eu disse isso, que eu não queria mais estudar, porque eu tinha medo de ir para a escola e não a questão de aprender, né? Eu não tinha medo de aprender, de estar ali para poder desenvolver a educação, mas eu tinha medo de ir para a escola e fazer xixi na calça, porque ninguém me conduzia até o banheiro, e as crianças iam dar risada, iam colocar apelidos, e né, hoje nós chamamos de bullying, e as brincadeiras. Só que o meu pai, mesmo sendo um homem muito simples até hoje, um homem criado na roça, que não sabe ler e escrever até os dias de hoje, ele sempre dizia: meu filho, durante toda a sua vida, você tem que entender que vai haver aqueles que acreditam em você, acredita que você é capaz de aprender a ler, a escrever, a vestir uma roupa, a se alimentar, mas você também vai se deparar com pessoas durante a sua vida que não vão te apoiar, não vão acreditar que você é capaz. E as palavras dele eram muito simples, e uma delas, que ele dizia, até era engraçado, ele dizia assim: para trás, nem para pegar impulso. Ele dizia: você não quer ser um atleta, um corredor? Um atleta, quando ele vai correr, ele tem que estar preparado para a subida, ele tem que estar preparado para a distância, ele tem que estar preparado para o caminho que ele vai correr, porque se ele não estiver preparado, ele vai se cansar, ele vai ter cãibras, não é assim? Ele vai sentir dores pelo caminho, mas se ele estiver preparado para os obstáculos que ele vai enfrentar durante essa corrida, o objetivo final dele será alcançado, porque o objetivo de muitos atletas não é ser campeão, é poder ir até o fim. Quantas das vezes eu corri em competições com 14, 15 anos, quantos jogos eu tive no futsal como atleta,
que o objetivo não era ser campeão. Claro, a gente sonhava em ser campeão, tinha o desejo, mas o objetivo era chegar o mais longe possível, dar o melhor de si. E é isso que a vida exige de cada um de nós. Todos nós temos o quê? Crises, dificuldades, subidas. Todos nós temos um caminho a percorrer nessa vida. Mas cabe a nós o quê? Ir até o fim, acreditar. E hoje nós vivemos no meio de pessoas que preferem dar desculpas do que dar resultado. E nessa vida, nós temos que entender que o nosso objetivo não é viver de desculpas. A gente dá desculpa para tudo, né? Por exemplo, as pessoas nos nossos dias hoje estão mais preocupadas em dar desculpas do que criar resultados, de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Eu falo isso porque dentro da escola eu aprendi algo. Ontem eu compartilhava com o pessoal lá, eu quero compartilhar com vocês para poder dar início no ponto onde eu quero chegar. É que dentro daquela escola, mesmo tendo todos os motivos para desistir, porque eu aprendi a ler, mas não aprendi a escrever, porque eu não conseguia segurar um lápis com as mãos. Eu fiquei na escola durante 4 anos aprendendo a ler, e as provas que eu fazia, que eu realizava, a professora sentava do meu lado, fazia a pergunta, eu dava a resposta, ela anotava a resposta. Então, para mim, era muito mais difícil, porque eu tinha que decorar toda a matéria para fazer aquela prova sem poder escrever, porque eu não conseguia escrever com as minhas mãos. Então, a matéria tinha que ficar registrada onde? Na minha cabeça, na minha mente. E lá naquele colégio, mesmo enfrentando todos esses obstáculos, eu tive o maior sonho da minha vida, que eu quero aqui partilhar com vocês e tirar algumas lições para ser breve nesse bate-papo com vocês. No colégio que eu estudava ali no Jardim Santiago, colégio Maria José Carneiro, você é dali? Uhum. Então eu estudei ali, do lado do posto. Eu lembrei de você, mas eu não sabia de onde. Sou eu mesmo. É que eu era magro e feio, né? Hoje... Continuo feio, só não sou mais magro. Mas eu era muito magrinho, né? Até porque eu fazia muito esporte. Pesava 48 quilos. Depois de 10 anos para cá, depois dos 30, você acaba engordando, né? Foram só 40 quilos a mais, né? Não é fácil manter um corpo atlético assim, é difícil. Então, naquele colégio, até hoje, né? Quando eu passo lá, eu moro próximo ali, eu moro numa chácara no Jardim Maria Lúcia, depois da Seara ali. E naquele colégio ali tem um pé de manga no pátio do colégio. E na hora do recreio, as crianças corriam para o pátio, algumas para brincar, outras para lanchar. Mas os meninos da minha sala de aula, a maioria deles subiam no pé de manga. Geralmente agora no mês de novembro, dezembro, dá bastante manga, né? Começa. Eles pegavam as mangas e começavam a morder, comer, né? Desfrutar daquela fruta. E eu chegava debaixo do pé de manga e dizia para os amigos, assim, entre aspas, né? Os meninos da sala de aula, outros que eu não conhecia, dizia: joga uma manga para mim. E geralmente eles jogavam mesmo. Alguns jogavam na minha cabeça, outros mordiam e jogavam a mordida. E quando a professora olhava de longe da cantina, né, a tia da cantina, que a gente, todos que estudaram já tiveram a tia da cantina como amiga, ela olhava de longe, brigava com os meninos, saía correndo, pegava aquela manga mordida, levava lá dentro da cantina, lavava, descascava, né, colocava num prato, me colocava sentado ali e colocava na minha boca e dizia para mim: não liga para eles não. Eu nunca esqueci dela. Se você quiser, todo dia a tia coloca manga na tua boca. Só que o que ela não sabia era o real motivo que me levou para debaixo daquele pé de manga. No pensamento da tia, da cantina, o meu desejo de estar debaixo daquele pé de manga era a manga, era a fruta. A vontade de
comer, de chupar uma manga, mas o real motivo de me levar para debaixo daquele pé de manga todos os dias, praticamente eu estudei 4 anos no mesmo colégio, não era a manga que aquele fruto, que aquela árvore produzia, aquele fruto que a árvore produzia. O real motivo é que eu tinha o desejo de estar com aqueles meninos em cima do pé de manga. Na minha mente, com 8 anos, 7 anos, 9 anos, eu olhava para aquelas crianças, para os meninos em cima de uma árvore, e o pensamento que vinha em minha mente é: como deve ser legal estar lá em cima. Como deve ser bom estar em cima de uma árvore e poder olhar as pessoas de cima para baixo. Como será a visão de alguém que está em cima de uma árvore, de um pé de manga? Esse era o motivo. E eu ia dormir, eu me lembro quando criança, e eu sonhava subindo num pé de manga. E isso virou um sonho, um desejo, uma meta, um objetivo na minha vida quando criança. Talvez o maior sonho até hoje de toda a minha vida. Subir numa árvore. Subir num pé de manga. Tem tanta gente que sonha em ter um carro, ter uma casa. Né? Eu compartilhava com os meus pais naquela época. Como é seu nome? Daimara. Daimara. Eu dizia para o meu pai que o meu maior sonho, com 7, 8 anos, era subir numa árvore. E meu pai ficava bravo. Ele não entendia isso. Ele dizia: sonho, meu filho, é você ser um médico, é você ser um advogado, é você ter um carro bom, uma motona da hora, ter um trator, ser fazendeiro. A gente morava na roça. Mas eu dizia: não, pai, mas o meu sonho é subir num pé de manga. E quando eu contava esse sonho para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para os meus tios, para os meus primos, enfim, para todos, a maioria das pessoas davam o quê? Risadas. Os meninos da minha sala davam risada. Os amigos da rua, que eu brincava de futebol, davam risada. A família em si, a maioria, quase todos, davam risada. Só que de tanto contar esse sonho para várias crianças, várias pessoas, dentro da sala de aula eu fiz um amigo. E esse amigo que eu tenho até hoje, chamado Sandro, eu o apelidei de Mosquito. E sabe aquele amigo que onde você vai, ele tá junto? Aquele amigo que vai para a escola junto, volta para casa junto, faz o trabalho junto, era o Sandro. Vamos jogar bola junto, vamos fazer arte, né? Tudo. Às vezes o Sandro até me sacaneava. Ele apertava a campainha das casas no caminho da escola, saía correndo, e eu não tenho a metade do pé direito, não conseguia correr. E às vezes o dono da casa saía e falava: é você! E quando eu ia olhar, cadê o Sandro? Já tinha ido, já. Mas o Sandro era o meu amigo. E um dia o Sandro chegou em mim na hora do recreio e disse assim: olha, Ederson, já faz uns 3 anos que eu ouço você falar para todo mundo que o teu sonho é subir no pé de manga. A partir de hoje você não vai contar isso para mais ninguém. Eu falei: por quê? Você vai me matar? E o Sandro disse: não, porque eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Quando a gente sair da escola hoje, que a gente for lá pro bosque, lá das chácaras do Jardim Santiago 2, onde eu morava, onde era um monte de pé de café, pé de uva, quem morou ali? Aí, ó, tá vendo? Ela conhece. Ali tinha o sakurai, né? Plantio de uva, os pés de café. E aí eu não via a hora da escola ali, terminar a aula. E quando terminou, a gente foi para lá, era caminho de casa, eu morava ali naquela região. E quando a gente chegou naquele lugar, tinha vários pés de manga. E o Sandro disse: pode escolher qualquer um deles. E quando eu cheguei perto de um pé de manga, o Sandro se ajoelhou praticamente, ficou com o joelho no chão e disse assim para mim: sobe nas minhas costas. Eu sentei no ombro dele, ele me pegou pela canela, foi de costa para o pé de manga. Ele tinha uns 12 anos, eu devia ter uns 9 para 10, ele era mais velho do que eu, e me colocou sentado no primeiro galho. Subiu no galho que eu estava, com muita dificuldade, subiu no de cima, sentou, colocou as costas dele, segurou e me laçou com as pernas por debaixo das axilas e foi fazendo uma força até me trazer praticamente no colo dele, no galho de cima. Quase me derrubou.
Quando ele me colocou uma altura de 2 metros, mais ou menos, eu fiquei com medo. Ele disse, tá bom aqui. Ele disse, agora você vai sentir o que você sempre teve vontade de sentir, a sensação de estar em cima de uma árvore. Ele sentou do meu lado, pegou uma manga verde, colocou na minha boca. E aquele dia foi um dia especial para mim. Foi tão especial que mudou a minha vida, mudou a minha história. Mas antes de eu falar o porquê mudou a minha vida, a primeira lição que eu quero trazer para vocês, para mim não tomar muito tempo, é que durante 3 anos da minha vida, todas as vezes que eu contava o meu sonho para alguém, as pessoas davam risadas. As pessoas riam. Mas no meio de tantas pessoas que zombavam do meu sonho, eu encontrei um que decidiu me ajudar. O que eu aprendo aqui? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém conquista nada sozinho. Hoje as pessoas querem subir, como eu queria subir num pé de manga, mas querem subir, muitas das vezes pisando no outro, humilhando o outro, derrubando o outro. E isso não é bom. Porque o verdadeiro sentido da vida está em subir, mas subir ajudando alguém a subir conosco. O Sandro me ensinou isso. Se eu conseguir mudar a minha vida através de um pé de manga, vocês vão entender em poucos minutos por quê. É porque eu encontrei alguém que olhou para mim e disse, não, se é o teu sonho, não é o meu. Mas não é porque esse sonho não é meu que eu não vá querer te ajudar. Tá entendendo? Não é porque não era o sonho do Santo subir num pé de manga, porque isso para ele era algo normal, mas para mim era algo impossível. E quantas das vezes a gente se depara com pessoas do nosso lado que têm sonhos, têm objetivos, têm os seus desejos, e a gente, ao invés de estender a mão, emprestar o ombro, como o Sandro emprestou para mim, a gente prefere humilhar o outro, zombar do outro, né? Do sonho do outro, ao invés de dizer, não, você está aqui para crescer, então vamos crescer juntos. Você está aqui para subir, vamos subir juntos. Então o Sandro me ensinou isso, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém consegue conquistar nada sozinho. Se eu estou aqui hoje, porque alguém acreditou que em 30 minutos, 35 minutos, eu poderia trazer algumas lições de vida para vocês. A empresa acreditou. Falou, Ederson, a gente vai te dar um tempo para você transferir, partilhar a sua experiência de vida com os nossos colaboradores. Em segundo lugar, o Sandro não conseguiu me descer da árvore. Ele tentou me convencer a pular lá de cima, e eu disse para ele que se eu pulasse eu ia machucar as pernas, o rosto, o pé, e ele disse, então, mas se machucar vai ser pouca coisa. E eu disse, as mãos não funcionam bem, os braços já não funcionam, então se eu ficar sem as pernas, era criança, como é que eu vou andar? E aí o Sandro disse, e agora? Eu disse, agora você vai ter que ir até lá na casa dos meus pais e chamar meus pais, e meu pai vai vir me tirar daqui. E o Sandro disse, olha, eu vou chamar o teu pai, mas se você contar para ele que fui eu que te coloquei aí, eu te quebro na escola amanhã. Meu pai era muito bravo, né? Eu te bato amanhã na escola, porque seu pai vai ficar bravo, falar que você, né, foi colocar o meu filho em cima de uma árvore. E o Sandro foi, passou 5, 10, 15, 20 minutos, e eu comecei a chorar de uma forma angustiada, de uma forma de desespero, porque eu pensei, o Sandro foi embora, não foi chamar meu pai, não foi chamar minha mãe, e eu vou ficar aqui, em cima do pé de manga, e não vou descer nunca mais. Como é que eu vou pular daqui? Mas quando eu levantei a cabeça lá de cima, 2 metros de altura, com medo de pular de 2 metros de altura, sentado, encostado com as costas sobre o tronco daquele pé de manga, eu olhei na estrada. A gente morava numa chácara, uma metalúrgica, que fazia ali divisa com o bairro do Jardim Santiago. E quando eu olhei, vi o meu pai vindo, a minha mãe, enxuguei as lágrimas, né, no ombro. Só que para minha surpresa não vinha só o meu pai e a minha mãe, vinha minha avó, alguns tios meus primos, cachorros vira-lata latindo pela estrada,
e mais alguns meninos que moravam nas chácaras do lado. Tudo isso para ver o Ederson, que estava sentado a 2 metros de altura em cima de um galho num pé de manga e não conseguia descer. Meu pai chegou, olhou para mim naquela árvore e disse: "O que você está fazendo aí?" Eu disse: "Chupando manga." Ele disse: "Pula." Eu disse: "Já ouvi isso antes." Mas o meu pai me tirou lá de cima daquele pé de manga. E quando o meu pai me colocou no chão, a primeira coisa que eu ouvi dos meninos, dos primos que estavam debaixo daquele pé de manga é: "Ha, ha, 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 não desceu." Sabe aquelas brincadeiras de criança, né? Ha, 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 não desceu. E eu olhei para todos os meus primos, para o meu pai, para minha mãe, para o Sandro que estava ali, e disse para eles: "Ha, ha, ha, o meu sonho não era descer, o meu sonho era subir." E eu olhei para os meus primos e disse: "O meu sonho era subir, o meu sonho era subir." Aqui eu quero tirar algumas lições daquilo que eu vivi e por que mudou a minha vida. Todos que estavam ali e que me viram em cima do pé de manga, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, meus primos, diziam: "Não desceu." Mas o que eu realmente queria para a minha vida não era descer, era subir. E isso faz parte da nossa vida, seja na área profissional, seja na área familiar, não é verdade? Qualquer que seja a área da nossa vida, a gente sempre está desejando subir, crescer, conquistar, alcançar. E o que eu aprendi com isso? É que algumas coisas que eu não conseguisse realizar sozinho, eu poderia contar com a ajuda de alguém. Nem tudo eu conseguia fazer sozinho. Por exemplo, eu não conseguia vestir uma roupa. Mas quem vestia em mim? A minha irmã, o meu irmão. E quando eu não estava perto do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, eu poderia contar com quem? Com um amigo que fosse verdadeiramente amigo. Então, quando eu saía, às vezes, para jogar bola, eu não conseguia. Então, eu pedia para alguém amarrar o cardaço da chuteira, colocar o meião, me ajudar a colocar a camiseta. E a vida me ensinou isso, não a depender das pessoas. Né? Eu não estou aqui para me vitimizar, não quero que você, nesse bate-papo, saia daqui com pena de mim, não é isso. A minha ideia não é essa. Eu nunca gostei que ninguém tivesse pena de mim. Porque eu acho que ser um coitado ou ser uma vítima, né, de uma atrofia muscular ou ter pena de alguém é limitar essa pessoa a sua capacidade de superar os obstáculos que a vida nos coloca. Então eu sempre dizia para o meu pai, para minha mãe, para todos os meus amigos: "Vocês não precisam ter pena de mim, não." Eu sempre quis ser tratado como alguém normal. Por quê? Porque eu tinha a minha limitação na minha adolescência, mas eu entendia que eu era capaz de jogar o futebol, de entrar numa piscina, fazer a natação, de ir para uma corrida de 2, 3 quilômetros, mesmo faltando a metade do pé direito, e correr, e isso foi uma realidade na minha vida. Porque depois do pé de manga, eu entendi que eu poderia chegar até onde eu desejava chegar. Porque não há limite para quem deixa as desculpas de lado e toma uma atitude de insistência, de perseverança nessa vida. Depois do pé de manga, meu pai comprou uma bicicleta e disse: para quem subiu no pé de manga, porque até hoje, agora ele sabe, né? Mas até alguns anos atrás ele não sabia que quem havia me colocado no pé de manga era o Sandro, porque até hoje eu tenho medo do Sandro. O Sandro é um camarada de 1,92 m de altura, desse tamanho, o bicho é forte. E aí, até alguns anos atrás, antes de eu começar a dar palestra, meu pai sempre dizia que um dia ele me pegou em cima de um pé de manga e não sabe como eu subi lá. E eu que tinha medo de apanhar do Sandro, não contava para ele que não subi sozinho, que alguém me colocou lá em cima.
Entendeu? E depois do pé de manga, meu pai me deu uma bicicleta, me ensinou a andar de bicicleta, caí vários tombos, porque a vida é assim, a gente levanta, cai, levanta e cai, né? Que nem o Brasil hoje, né? No começo estava ruim, no final parecia que estava no começo, e a vida é assim, né? Às vezes a gente tem esses desafios, e eu quero dizer para vocês que depois do pé de manga, eu aprendi a andar de bicicleta com meu pai, levei vários tombos. Mas para mim, os tombos que eu levei não me impediram de levantar, de acreditar que seria possível. Então eu quero transferir isso para vocês, você que tem um sonho, você que tem um objetivo na vida, você que tem um desejo de conquista, ainda que você caia 10 vezes, se levante 11 vezes. Se você tiver que cair 100 vezes, se levante 101 vez. Por quê? Porque a decisão de estar no chão ou se levantar não é das pessoas que estão à sua volta, é sua. E durante essa corrida que nós temos de conquista, de sonhos, de realizações, para começar a concluir, nós vamos tomar muitos tombos. A gente vai ter muitas vitórias, mas a gente vai ter também algumas percas. Mas o sentido da vida está em entender que a gente nunca vai estar sozinho. Eu quero começar a encerrar dizendo para vocês, Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos ajudar, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida familiar, né, com os nossos familiares, seja num casamento, seja entre os amigos. A verdade é que Deus sempre coloca alguém do nosso lado para nos motivar. Então que você seja esse alguém na vida de alguém que precisa ser motivado. Que você seja, eu vou usar aqui esse termo, o mosquito, o Sandro, que coloca alguém no ombro e diz, não, a minha conquista também será a tua conquista. O meu crescimento também será o seu crescimento. Porque o maior legado desta vida que nós possamos deixar para alguém, para começar a encerrar, não é carro, não é dinheiro, não é nada, né? Todo mundo sabe que caixão não tem gaveta, né? Mas o maior legado que eu procuro deixar para os meus filhos, para as pessoas, é a lembrança, é as minhas atitudes. Uma pessoa se torna eterna quando ela não é esquecida, quando ela é lembrada. Se você quer eternizar a tua vida nessa terra, seja lembrado, mas lembrado pelas suas boas ações, lembrado pelas suas boas amizades, lembrado pelo seu esforço, seja o melhor e faça o melhor, independente do lugar que você esteja. Está entendendo? Faça o teu melhor, mesmo que o teu melhor pareça pequeno para as pessoas que estão à sua volta, pareça insignificante para algumas pessoas, porque você vai ser lembrado pelas suas próprias atitudes, pelos seus resultados. E é isso que eu falo para os meus filhos, eu quero ser lembrado não como um coitadinho, mas eu quero ser lembrado por alguém que caiu muito e se levantou várias vezes para poder aprender a andar de bicicleta, para aprender a dirigir um carro, para aprender a subir numa árvore. Hoje eu não preciso do Sandro para subir numa árvore, mas o Sandro foi uma porta de entrada para me fazer entender que eu conseguiria, que eu seria capaz, até mesmo quando eu estivesse sozinho. Depois do pé de manga eu aprendi a colocar uma roupa no corpo. Com o passar do tempo eu fiz cirurgia, fui melhorando, terminei os meus estudos. Com 13 anos eu escrevi o meu nome numa folha de caderno pela primeira vez. Nós somos em 4 irmãos, eu tenho mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, nós somos em 4. E eu sou o único entre os irmãos que tem uma faculdade. Terminei a minha faculdade em 2012, depois fiz o meu bacharel, eu sou bacharel em teologia. Hoje eu fiz design agora, terminei. Trabalho com edição de vídeo, com edição de imagem,
trabalho para o Google, fazendo algumas imagens também na parte de otimização, de plataforma, criando site para as empresas, além da palestra motivacional. Tem um livro que eu vou lançar agora, ainda esse ano, graças a Deus, chama O Preguiçoso Morre Desejando. É mais uma palestra que eu vou produzir através desse livro. O tema é O Preguiçoso Morre Desejando. E quantas pessoas desejam, mas vivem de desculpas e não criam nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de atitude na vida, e os sonhos ficam só nos sonhos mesmo, né? Não ficam no campo das realizações. Então que vocês possam tomar isso de exemplo para a vida de vocês. O maior legado que você pode deixar para um pai, para uma mãe, para a esposa, para um filho, para um marido, para um amigo, são as suas atitudes. Que você possa tomar boas atitudes. E que você possa, como eu aprendi, a estar cercado de pessoas que realmente desejam o teu bem. Tá? Se você tem amigos que não te desejam ver bem, não são amigos, podem ser colegas. Essa é a verdade. Se você tem parentes, familiares que não te desejam a sua felicidade, se distancia. É assim que eu tomo para a minha vida. Eu procuro estar perto de quem acredita nos meus sonhos, de quem me motiva, de quem me faz bem. Porque é para essas pessoas que eu vou deixar o meu maior legado. Eu não quero ser lembrado como alguém que passou aqui nessa terra e não fez nada. Então faça o seu melhor, que eu creio que Deus vai te dar capacidade e força para conquistar os seus sonhos, as suas metas, seus ideais. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria, antes de encerrar, pedir a vocês se eu posso fazer uma oração por cada um de vocês, independente da religião de cada um. E antes de encerrar, só mais uma palavra. O segredo do sucesso, da alegria, né? As pessoas procuram hoje muitas receitas, né? Você vai numa loja, hoje tem um livro lá, 10 passos para o sucesso, outro 3 passos para a vitória, 10 passos para a conquista. Mas eu costumo dizer que a maior receita para o sucesso é o contentamento. O que é contentamento, Ederson? É você ser feliz independente das coisas. É você aceitar quem você é. É você ter paz na sua vida. Isso é a verdadeira alegria. Isso para mim faz sentido, contentamento. Antes de eu fazer a minha faculdade, eu já era feliz. Antes de eu andar de bicicleta, quando eu olho para trás, eu já era feliz. Tudo que eu consegui conquistar, o pouco ou muito que eu tenho hoje, é porque eu olhava para o espelho e dizia, não, se Deus me fez assim, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Ou Ele quer que eu ensine alguém alguma coisa. E eu aceitei essa missão de Deus na minha vida. De não só me aceitar como eu sou, mas de poder ensinar as pessoas que a alegria ela é verdadeira e ela não depende das coisas. E que você pode ser feliz quando há em você contentamento. Seja feliz pela família que Deus te deu, pelo trabalho que Deus te deu, pelos amigos que Deus te deu. Seja feliz, olhe para tudo à sua volta, ainda que seja difícil. Fala, não, poxa, Deus é bom. Deus me deu saúde para lutar e conquistar os meus objetivos. Então eu quero terminar essa palestra fazendo uma oração por vocês, pedindo que Deus venha dar um bom fim de ano. É Rosana, né? Rosângela. Posso fazer uma oração aqui, né? Sim. E desejar a vocês, nesse fim de ano, muita paz, saúde, e que os sonhos de vocês possam se tornar realidade. O ano que vem eu vou voltar aqui trazer meu livro para vocês lerem, um livro que eu detalho mais experiências assim na faculdade, coisas que eu vivi no trabalho. Eu trabalhei numa gráfica, né? Me apaixonei por design por causa disso. Comecei a trabalhar com Photoshop, numa gráfica, depois fui missionário de uma igreja, viajei 8 países, 22 estados brasileiros. Então eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado e pedir a Ele que possa abençoar vocês de uma forma gloriosa, tá bom? Coloca a mão no teu coração, se você pode, feche os teus olhos, independente da tua religião. Eu quero dirigir a Deus uma oração em agradecimento
e pedir a Ele que ilumine o teu caminho, os teus sonhos, e que você possa, a partir de hoje, deixar as desculpas de lado e criar resultados, que os seus sonhos não sejam sonhos de barriga cheia, ou que você possa entender que sonhar é fácil, mas realizar exige de nós um despertamento, porque a gente sonha dormindo, mas para realizar e concretizar os nossos sonhos, a gente precisa acordar para a vida. A gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa levantar a cabeça. A gente precisa deixar de olhar para trás, porque o passado ninguém muda, mas a gente pode escrever um futuro excelente através das nossas atitudes, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa perseverança e, acima de tudo, através da nossa fé. Deus, eu te agradeço por mais um bate-papo, por mais uma empresa, por todos os colaboradores que estão aqui. Abençoe este lugar, esse ambiente de trabalho, que essas lições que eu tentei aqui em poucos minutos passar para cada colaborador da HP aqui, possa, Senhor, entrar no coração deles e eles possam tomar para si como exemplo, possam valorizar os amigos, os companheiros de trabalho que estão um do lado do outro, e que esse fim de ano seja um fim de ano de paz, de proteção, de alegria, de saúde, de bênçãos para todos, Senhor. Abençoa esta empresa. O nosso país está vivendo uma crise política, uma guerra, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é que escreve a nossa história. Por isso, Senhor, dê saúde aos seus filhos, tira todo o medo, toda a angústia, aquilo que atrapalha esse homem e esta mulher de conquistar os seus sonhos, de escrever a sua história, de se levantar depois de uma queda, de superar os seus obstáculos. Abençoa os teus filhos. Essa é a minha oração que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fica com Deus.